Ele vai tirar, eu vou colocar. Ele pode ficar o dia todo tirando, chutando, eu vou colocar de volta. Mas num momento que eu raciocinei, eu falei, cara, será que esse cara não sente que está pisando na cova do meu filho? O último momento que eu tive com meu filho, que eu fui reconhecer, ele estava dentro de um saco. Sabe, ele estava dentro de um saco. Eu tive que orar bastante, pedir a Deus para conseguir ir lá reconhecer meu filho, porque como pai, era a última coisa que eu tinha que fazer por ele. Eu não pude dar um abraço no meu filho. Eu não pude dar o último beijo. Eu cheguei a levar uma roupa para vesti-lo. Eu não consegui fazer nenhum ato simbólico, nenhum dos atos simbólicos. Eu tive que ficar parado 3 horas na porta do cemitério, ou 4, olhando um carro, sabendo que meu filho estava ali dentro, para ser enterrado. Entendeu? Então a minha dor não é mimimi. Não é. Dói pra caramba mesmo, dói, entendeu? Então não aceito que ninguém aceite isso como normal. Não é normal. Não é normal. Nós temos 527 mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Mas aqui tenta-se atribuir crime aonde não tem crime. As pessoas também estão tomando vacina, eles também estão ficando doentes. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Você não sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Tem quase $1 milhão, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. Qualquer um chega na cara do gol na zaga do Brasil, contanto que dê a devida comissão. Uma empresa que estava intermediando a compra da Coronavac pelo triplo do preço. A história da CPI da pandemia pode ser contada de várias maneiras, inclusive pela ficção científica. Em 1949, o escritor George Orwell publicou o livro 1984 e popularizou a expressão Big Brother. Naquela época, a televisão era uma invenção recente, um brinquedo tecnológico, e ninguém sabia direito o que fazer com ela. Orwell imaginou um mundo no futuro repleto de câmeras, onde tudo pudesse ser filmado. Ironicamente, a ciência transformou a ficção em realidade, entretenimento e política. Agora inventaram que no Amazonas ia ter um novo surto, uma segunda onda. Tudo é bobagem, não vai ter. Estamos vivendo um finalzinho de pandemia. A demanda de oxigênio nos hospitais de Manaus ainda é maior do que a quantidade produzida na cidade. E os cerca de 9 mil metros cúbicos de oxigênio doados ao Estado são equivalentes a apenas 11% da demanda diária das unidades de saúde. No começo desse ano, lá pelo dia 12, 13 de janeiro, acho que todos vocês acompanharam a tragédia que estava em curso em Manaus. Foi o alvorecer trágico da segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Eu vi aquilo e de imediato disse, olha, a gente tem que tomar uma providência para isso. Qual é a providência? Vamos propor uma investigação. E até aquele momento, os dados do Brasil do enfrentamento à pandemia eram muito ruins, né? Então, vamos juntar o que está acontecendo com Manaus com o enfrentamento errado que está se dando em relação à pandemia aqui no país. E propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu juro para vocês que minhas expectativas naquele momento eram baixas, né?
Eu disse, olha, vai ser difícil conseguir as assinaturas. Se conseguir as assinaturas, vai ser difícil instalar. E acaba de chegar a decisão em que, portanto, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instale a CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. Eu acho que a CPI vai ser um grande palco importante para o governo federal deixar tudo às claras, explicar cada detalhe como é que foram tomadas as decisões, para fazer ou para não fazer. Isso vai ser fundamental para passar ali, mas não agora. Quantas vacinas essa CPI vai aplicar no braço da população? Nenhuma. Por que não esperar todo mundo se vacinar e fazer com responsabilidade esses trabalhos? Em primeiro lugar, acho que as mulheres já foram mais respeitadas e mais indignadas, né? Estão fora da CPI e não fazem nem questão de estar nela, se conformam com acompanhar os trabalhos, né, à distância. Nós, mulheres, hoje, nesta casa, além de participar das demais ações, vamos participar também aqui desta comissão parlamentar de inquérito. Quero dizer que eu, Elisiane Gama, e nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. Senador Omar Aziz, 8 votos. Senador Eduardo Girão, 3 votos. Está eleito, então, a chapa como presidente senador Omar Aziz e como vice-presidente, foi candidato único, o senador Randolfo Rodrigues, com 7 votos. Essa CPI está no lar de cada brasileiro nesse momento. 86% da população brasileira conhece alguém ou é parente de alguém que faleceu na Covid. Quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então, desculpa. A partir daí eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela, assim como para ela não poderia ficar sem mim. O primeiro caso positivo no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas. Depois disso, nós ficamos fazendo casos pontuais. Somente em março é que nós falamos, temos transmissão sustentada, ou seja, temos uma situação de pandemia. O Sistema Único de Saúde, esse sistema tinha que ser preparado e redimensionado. Então, naquele momento, fundamental que se fizesse uma fala una de prevenção de todos os brasileiros e se fizesse em isolamento. Então houve, permita-me simplificar, e pergunto se é isso mesmo, discordância de sua posição com a do presidente da República. Sim, senhor. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando me fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o 3º andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. Lógico, acompanhei pela televisão o depoimento do ministro Mandetta e confirmo de minha memória que estávamos lá o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Anísia Yamaguchi. Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata,
de dizer que aquilo não poderia ser, porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Eu determino a secretaria que conduza a doutora Anice Yamaguchi à mesa para o início do seu depoimento. Senhor presidente, 1 minuto aí. Então foi Vossa Senhoria que minutou o decreto para mudar a bula da cloroquina? De forma alguma, não. Mentiu para a comissão? Não. Eu devo dizer para o senhor o seguinte, posso esclarecer? Pode, claro. Então, nós estamos aqui gentilmente querendo ouvi-la. Eu não fiz nenhuma minuta. Inclusive, eu não conhecia esse papel que estava. Essa é a reunião a que ele se refere, do dia 6 de abril de 2020, que ocorreu lá no Palácio do Planalto, com a presença do almirante Barras, do ministro Mandetta. Doutora Anice, deixa eu só lhe explicar uma coisa. Eu fiz uma pergunta objetiva. Exato. Eu não minutei nenhuma bula, nenhuma mudança de bula. O presidente da Anvisa disse que foi ríspido com a senhora, que tentou introduzir na conversa a mudança por decreto da bula. Ele contou um fato. Eu estou perguntando à senhora sobre esse fato. Olha, a senhora nega que não minutou. E não houve nenhuma tentativa de decreto de mudança de bula nessa ocasião. Mas nós estamos partindo do fato consumado, da declaração dele e do outro ministro. Mas uma declaração não significa que houve. A minha verdade e os fatos é que não houve mudança de bula. Nem decreto de mudança de bula, inclusive, eu coloco à disposição aqui o que estava em cima da mesa, que era simplesmente disponibilizar o medicamento. Mas a senhora tem esse documento? Senhor presidente, ela está tentando me falar isso meia hora, vocês não estão entendendo? Não. Ela está oferecendo o documento tem meia hora. Só um minutinho, Marco Rogério. O relator dizendo só um minutinho, senador Marco Rogério. Ela não pode ter esse documento, sabe por quê? Porque o presidente da Anvisa disse aqui para a gente o seguinte, que o ministro Braga Neto, na hora que ele discordou, ele pegou o papel e rasgou. Senhor presidente, se ela tem esse documento, é porque ela fez novamente. Senhor presidente, tá entendendo? Veja Vossas Excelências, ao outro que veio, presume-se como verdade absoluta. Aí o depoimento de uma médica de 40 anos de experiência, aí é mentira. Porque Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses. Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. Então a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Eu só respondo Vossa Excelência respondeu, é isso? Eu só respondo por mim, senador. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou. Não comandou. Por favor, não comandou. Fernando. Por favor. Eu retiro. Tá bom, eu retiro. Eu quero dizer que não posso colocar, o ministro não pode receber as empresas. Nós estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, recebendo uma comitiva liderada pelo John, uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês. Acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde, não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. No momento que o Ministério da Saúde, o gabinete do ministro, com seus secretários chegaram em Manaus, eu volto a dizer para o senhor, da nossa parte, nós fomos muito proativos, da nossa parte, Ministro, no momento que tomamos conhecimento. Lamento discordar.
Vossa Excelência chegou com a sua equipe em Manaus, mas não providenciou o avião para ir buscar o oxigênio na Venezuela. Não providenciou para buscar oxigênio líquido em volume e em quantidade necessária. E o que aconteceu? Vidas se foram. E a razão desta CPI é porque vidas importam. Muito. Portanto, fique claro que se sabia sim que ia faltar oxigênio e que faltou participação, planejamento, responsabilidade por parte da Secretaria do Estado. Mas Vossa Excelência precisa ser afirmativo, porque Vossa Excelência foi com todo o Ministério da Saúde para o Estado do Amazonas e não tomaram providências para resolver o problema de oxigênio. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o TratCov. Através desse programa se recomenda, o Ministério da Saúde recomendava cloroquina para gestantes e crianças. O senhor confirma isso? A reportagem refez a simulação de um bebê de 5 meses com febre e congestão nasal, sem contato prévio com paciente com Covid. A plataforma recomendou cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, entre outros medicamentos do kit de tratamento precoce. A ideia do projeto é uma calculadora que facilite o diagnóstico. Eu acho que ninguém é contra. A calculadora que facilite o diagnóstico? Me perdoe, eu sou engenheiro, eu vou colocar eu não entendo. Como calculadora facilita diagnóstico? Em cima... Calculadora. Vou explicar, porque, na verdade, o aplicativo ou a calculadora, o médico coloca os sintomas observados e ele vai colocar em fatores, em números, em pesos, e ele vai sugerir o diagnóstico ali. Diagnóstico. Naquele dia que foi apresentado e foi feita o roubo dessa plataforma, e foi feito um BO. Foi feito o quê? O roubo? Foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi retirado, foi hackeado, puxado por um cidadão. Ele pegou esse diagnóstico, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. Quem colocou foi ele, tem todo o boletim de ocorrência, eu vou disponibilizar. Essa é mais uma revelação da CPI. Isso aí é para esconder até hoje, a publicidade. Senador Omar, nem o povo amazonense, nem o povo brasileiro sabia que uma plataforma, programa, um software que deveria ser para tratamento, ele foi foi roubado, hackeado. Foi uma extração indevida de dados. Não foi hackeado. Não é hackeamento. O termo que foi utilizado foi um termo de leigos. Hoje a gente tem um laudo pericial que classifica a operação feita de extração indevida de dados. Então, não houve extração de dados, mas não houve alteração do que estava proposto no Não, porque o sistema era TratCov. seguro. E hoje a gente lança aqui em primeira mão, né, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo TratCov. Nós podemos, num período de 5 minutos, com a utilização desse aplicativo, que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce. Quando nós fomos tentar entender o que aconteceu com Manaus e com o estado do Amazonas, ficou muito forte, através dos depoimentos, que ali teria sido feito, a princípio, um laboratório do estado do Amazonas de como é que poderiam tentar aplicar um tratamento precoce com o uso de medicamentos que não tinham comprovação nenhuma de eficácia, depois se comprovou, inclusive, que ele é nocivo à saúde da população brasileira para esses fins. Nós tínhamos que, no início da doença, deixar isolados os nossos idosos, as pessoas de grupos de risco e, garantidos os equipamentos de proteção individual, deixar que as nossas crianças frequentassem as escolas, deixar que o comércio, a indústria, os estabelecimentos comerciais funcionassem com as orientações de distanciamento social. E nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos, como as crianças, e que a gente
realmente teria um efeito rebanho. Na época, eu defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas. Doutora, a senhora falou também do comércio, não foi só de criança. Veja bem, tem muitas coisas que a senhora falou que nós temos gravado aqui, que a gente não quer ser deselegante com a senhora. Bom dia, senhores. Agora tem reforço forte aqui, ó. Agora vem para resolver. 320 dias. Aliás, mais de 320 dias. Esse seria o tempo que teríamos que ficar quietos para respeitar 1 minuto de silêncio para cada uma das mais de 460 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Eu não pertenço ao mundo de vocês. Eu não sou um ser da política. Eu sou médica, infectologista, epidemiologista. O governo adotou uma estratégia de enfrentar a pandemia na busca por uma imunidade natural ou de rebanho ou coletiva. A senhora acredita que essa hipótese ela pode ser verdadeira? Uma imunidade de rebanho natural dentro do SARS-CoV-2 e da doença Covid-19 é impossível de ser atingida. Não é uma estratégia inteligente, ela é impossível de ser atingida. Por que a gente consegue fazer isso com a vacinação? A gente consegue fazer com a vacinação porque a gente consegue induzir uma resposta ao mesmo tempo e muito mais sólida, aparentemente, do que a infecção natural. E num período de tempo mais curto. Então, a gente consegue mobilizar aquelas pessoas e o sistema imunológico delas ao mesmo tempo, de forma mais clara. Doutora Luana, em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas? Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Quando eu disse que há 1 ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Eu entendo tratamento precoce como tratamento na fase inicial da doença. Você está falando do corticoide, que só poderia ser uma intervenção já numa fase um pouco mais adiantada. Isso. Agora, a depender do quadro, esse paciente nessa fase adiantada já vai estar com falta de ar. Qual o protocolo indicado para esse paciente já na fase inicial para não ter uma complicação? Nós não temos nenhuma ferramenta farmacológica que possa ser utilizada de forma inicial, como o senhor coloca, que impeça a progressão da doença. O primeiro passo que a gente faz sempre é testar o que já existe. Essa foi uma das razões pelas quais, por exemplo, a hidroxicloroquina foi testada. Porque ela já está aí, ela é barata, né? Ela tem um uso bastante largo. Então, vamos testar para ver se funciona. Ah, não funcionou? Vamos passar para outra. Ah, não funcionou? Passa para outra. E é nesse ponto que a gente está, testando múltiplas coisas para entender o que funciona. Ninguém morreu de Covid-19 na cidade de Porto Feliz, embora tiveram milhares e milhares de pessoas contaminadas. Alguém vai dizer, mas Carlos, eu entrei no site do Ministério do Estado da Saúde, indica lá que teve 5 óbitos de Covid. De fato, teve 5 óbitos, mas sabe quem são os 5 óbitos? Aqueles que ficaram em casa, que não foram em busca do tratamento precoce. Flagrantemente, o depoente mentiu ao fazer essa exposição e incorreu em vários crimes, inclusive o de charlatanismo. Eles não querem investigar. Eles já têm as preconcepções, já têm a visão deles com relação a tudo, acham que são os pais da ciência e que todos que pensam diferente são negacionistas, são charlatões,
são pessoas que não merecem respeito. A hidroxicloroquina tem dado certo. Então, quem não tem uma outra alternativa, que não fique querendo proibir, né, a hidroxicloroquina por quem, porventura, queira tomá-la devidamente receitado por um médico. O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, conforme eu já externei para Vossa Excelência, eu não faço juízo de valor acerca da opinião do presidente da República. Por que prescrever medicamentos que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19? Para criar uma ideia de que as pessoas que tomassem esses medicamentos estariam protegidas, poderiam sair de casa, poderiam trabalhar, mesmo aquelas que estavam com medo de sair para trabalhar, em adquirindo a doença, tinham remédios eficazes, baratos para esse tratamento. Obviamente que essa tese surgiu porque o presidente da República tinha uma preocupação principal, que era a de não ver a deterioração da economia, porque, na visão dele, isso poderia levar à sua derrota eleitoral na eleição de 2022. Essa CPI virou um palco pré-eleitoral. Está cheio de pré-candidato ali dentro. Gente que usa a CPI como plataforma pré-eleitoral e outros que usam a CPI para atacar o governo na tentativa de enfraquecê-lo para o jogo eleitoral de 22. Como diz aquele rapaz do Big Brother, tá lascado. A pena é perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, multa de 100 vezes a remuneração, dentre outras. Talvez seja a única coisa boa que aconteceu no meio de toda essa tragédia. Foi ter trazido a população novamente para a política. Nas democracias, o público fiscaliza o comportamento dos governantes e das autoridades de uma forma geral. E isso é feito por meio da informação. As imagens da TV Senado são matéria-prima para telejornais no Brasil, nas cidades brasileiras e também para emissoras de televisão internacional. Isso corre pela internet, pelas redes sociais, pelos serviços de mensageria privada. A CPI tem tido participação online das pessoas. Via de regra, nós estamos lá inquirindo. Os meus melhores questionamentos nas inquirições com a moçada acompanhando nas redes sociais, acompanhando no Twitter, dando sugestão, trazendo informações. Olha aqui a fonte, olha aqui a fonte, olha aqui a fonte. Tá errado, é do governo do estado do Amapá. Fraudou! Não fraudou. Fraudou! Dado fraudado. Aqueles médicos. Tá mentindo. Não estou mentindo, não me chame de mentiroso. É um Big Brother que virou isso aqui, isso é perigoso. Porque os ânimos estão muito acirrados. São os extremos de um lado e extremos de outro. Vossa Senhoria afirmou ao jornal Folha de São Paulo que recebeu oferta de propina em encontro realizado em um restaurante em Brasília. Como, quando e por quem foram exatamente feitos os pedidos na conversa? E de que forma? O pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. Além de Roberto Ferreira Dias, demitido do cargo de diretor de logística, mas alguém participou de alguma etapa dessa negociação da propina? No momento lá, Excelência? Sim. Sim, havia o Coronel Blanco, no momento, e mais um empresário que eu não me recordo, ele ficava com uma prancheta, anotando alguns dados, fazendo alguns cálculos, mas eu não me recordo o nome dele. Quem acusa tem o ônus de provar o que está acusando.
Eu queria perguntar ao senhor, o senhor tem algum documento que comprove essa tentativa de suborno ao senhor? Excelência, ela foi feita verbalmente dentro de um restaurante. O senhor tem algum vídeo que comprove isso? Excelência, eu não gravei porque foi inesperado a proposta. O senhor tem algum áudio que comprove isso? Não gravei. O senhor tem alguma testemunha que comprove que houve Os dois que estavam lá, na hora. E na cariação aqui, em que vai estar o senhor e os outros 3? Excelência, eu virei e olharei nos olhos do senhor Roberto Dias e falarei para ele. Vai ser a palavra de um contra o outro, então. No dia 25 de fevereiro, fui tomar um chopp com um amigo no restaurante Vasto. Em dado momento, se dirigiu à mesa Coronel Blanco, acompanhado de uma pessoa que se apresentou como Dominguete. Feitas as apresentações, o senhor Dominguete disse representar uma empresa que possuía 400 milhões de doses de vacina da fabricante AstraZeneca. No restaurante, o senhor vai com um amigo que tem expertise exatamente nesta área. Lá, o senhor encontra, por acaso, uma pessoa que está fazendo uma negociação ao lado de um Blanco, que já era servidor também do Ministério da Saúde. De repente, sentou numa mesa de bar com o senhor e começou a fazer uma negociação de 400 milhões de doses, algo em torno de 30 bilhões de reais. O senhor não acha assim coincidência demais? Eu não sabia que ele estaria junto com uma pessoa que representa você. Tudo bem? A compra vai acontecer, tá? Nós estamos na fase burocrática. Em off, para você sabendo, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? Caiu no colo do Dias e a gente já se falou, tá? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério. Como é que uma pessoa vai receber um outro num restaurante? Não há dúvida que ele mentiu o tempo inteiro, presidente. Isso é um fato. Se ele quiser se retratar, de repente ele tem tempo. Ele tem condições de se retratar agora antes de encerrar a sessão. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. 1000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu estiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas isso é uma falta de respeito, encerrou a sessão, se é advogado aqui, que é isso? Há senadores que pensam diferente, mas é uma prisão que, a meu ver, é ilegal, por vários aspectos. Primeiro, que o depoente estava já na condição de investigado. Na semana passada, ele teve o sigilo quebrado. A quebra de sigilo é um ato de investigação, não depende de uma formalização. O próprio ato de se quebrar o sigilo de alguém é um ato de investigação. Na condição de investigado, a ele é assegurada as garantias constitucionais, inclusive a possibilidade de manter o silêncio ou o descompromisso de gerar prova contra si. Portanto, determinar a prisão em alguém que se encontra nessa condição em razão de um depoimento é uma medida excessiva que não tem respaldo na legalidade. Por que eu colei? Apenas para preservar minha vida. O que o Onyx fez foi um crime bárbaro. Ele colocou toda a população contra mim simplesmente porque a gente está denunciando uma irregularidade que pode ter indícios de corrupção. O senhor Luiz Miranda e o seu irmão foram até o presidente de posse, a gente acredita, porque ele mostrou hoje, de algo como esse documento, para dizer que havia superfaturamento, favorecimento e outras coisas. Você podia passar a projeção para que fosse explicado ponto a ponto pelo servidor da saúde, por favor? E aqui no Brasil, em depoimento ao Ministério Público, um servidor do Ministério da Saúde disse o seguinte, afirmou que sofreu uma pressão atípica de superiores para acelerar a importação da vacina Covaxin.
O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, está investigando a suspeita de irregularidades no contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. Outras pessoas fizeram pressão. Coordenador Alex Leal Marinho. Coordenador Alex Leal Marinho. E Alberto Ferreira Dias, diretor. No meio da CPI, apareceu o depoimento dos irmãos Miranda, do deputado Luiz Miranda e do seu irmão Luiz Ricardo Miranda. E aí nós começamos uma outra vertente de investigação, porque nós começamos a descobrir que a causa principal de nós não termos ampliado, nós não termos contido a pandemia aqui, foi a velha e boa corrupção, que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. A velha e boa, desculpa aí, a velha e má e péssima corrupção. Agora, se valoriza como suspeita a troca de contatos em um final de semana para a compra de vacinas. Os mesmos que até agora há pouco cobravam celeridade, agora estão questionando os funcionários do Ministério da Saúde por trabalhar até mais tarde. Outros gritaram aqui para todo mundo ouvir: qual o preço da vida? Quanto vale uma vida? E Vossa Excelência preocupado com o preço de vacina? Toda a equipe, né, do setor não se sentiu confortável com essa pressão e a falta de documento. E aí, como os meus dois superiores internos no Ministério estavam pressionando, eu acionei e conversei com meu irmão, que aí passou ao presidente. O presidente falou com clareza que iria encaminhar todas as informações para o DG da Polícia Federal e chegou a tecer um comentário em um nome de um parlamentar que eu não me lembro bem, que ele diz assim, é mais um rolo desse, falou o nome da pessoa. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Atulino para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política, o que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma... O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na porra desse Covid? Finalmente vem aqui o Luiz Miranda, faz um teatro aqui e fala que o presidente falou meu nome. Claro, ele, Luiz Miranda, levou ao presidente a minha fotografia numa matéria do caso Global. E provavelmente é a este fato que o presidente se referiu. Mas eu vou ser correto aqui, agradecer ao deputado Luiz Miranda, porque ele deu muitas entrevistas, ele deu muitos depoimentos, ele foi na Polícia Federal e em todas as falas do Luiz Miranda, ele diz, o presidente perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido na Covaxin. Nunca afirmou. Da Global, obviamente, porque ele levou para o presidente a minha foto com a matéria da Global. O documento ao que o senhor Luiz Ricardo teve acesso é esse. O documento apresentado hoje é esse. É evidente que nós vamos pedir para que os peritos da Polícia Federal façam a análise dos dois documentos. Como vocês podem ver, fotografem e ampliem. Esse documento é o documento do Ministério, com e-mails comprovados e que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse? Documento apresentado pelo Onyx e pelo Elcio e fotografado por nós e pela imprensa. O documento verdadeiro, que é esse, tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém. Ele tem a marca e o logotipo
desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, né? Talvez o mais desmoralizante dele seja o 17, no lugar de preço, price, está prince. Eles colocam que são 300 mil caixas, com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4.800.000 doses, e não 3 milhões como está aqui. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. O mais importante eu consegui extrair do ministro, ou seja, a CGU não foi ouvida preliminarmente, como mandava o pacto, consequentemente ele só corrobora, é mais um elemento de prova que o contrato da Covaxin foi fraudulento, e ele foi fraudulento, ele conseguiu chegar tão longe, porque eles esconderam todas as irregularidades do corpo jurídico do Ministério da Saúde, da assessoria jurídica, da AGU e da CGU. Só queria lembrar o senhor que esse documento... Não, mas isso que eu vou mostrar, inclusive a CPI já bastou o segredo de justiça, e comissão parlamentar de inquérito tem poderes próprios de autoridades judiciais, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, Vossa Excelência tem conhecimento disso. O senhor não tinha conhecimento desse documento? Isso é um roteiro de como burlar processo licitatório. Sim. O senhor não tinha conhecimento? Não tinha. Mas foi um documento apreendido pela CGU em 27 de outubro. Sim. Todas as imprecisões dessa invoice, elas foram detectadas pelos controles internos do Ministério da Saúde, né? E foram corrigidas. Ministro, não faça isso. Dia 22 e dia 24 Ministro, não faça isso. Eu estudei esse processo. Quem olhou e descobriu essas invoices, item por item, foi a minha assessoria. Eu, com uma série de ajudas, nós denunciamos isso aqui largamente e comprovamos que, mais uma vez, está errado. A primeira invoice, ela é original e verdadeira por todas as razões, a segunda e a terceira falsas, ministro. Eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo que eu sou senadora da República. A senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer, que eu disse inverdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel ler contrato da Covaxin. É o papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. Todo o clima está exaltado. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Você está descontrolando. Rapaz! A mulher que sai para o ambiente de trabalho, a servidora pública, a profissional liberal, a professora, a médica, a advogada, a vereadora, a senadora da República, a essas mulheres que são porta-vozes de outras mulheres, jamais digam que quando ela eleva a sua voz, ela é histérica ou descontrolada. Não, ela exerce o seu papel com firmeza, com o dever que tem de defender todas as outras mulheres, muitas vezes oprimidas no Brasil. Eu me sinto, tenho culpa, sim. Hoje de madrugada, antes de vir para cá, eu dobrei os meus joelhos, orei. Omar. E aí eu peço desculpa ao Brasil. E o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. Eu juro, pastor. O senhor agora chorou e se arrepende. O senhor chorou e se arrependeu do quê? De ter estado nessa operação das vacinas. Na operação das vacinas. Pois é. E aí, senador Eduardo Girão, sem querer politizar, sem querer... mas fazendo comparativos. A Pfizer manda 101 e-mails para o Ministério da Saúde. E-mail que chegou na mão do presidente, do vice-presidente, chegou na mão do Braga Neto. Por isso também que ele tinha que estar aqui para explicar por que ele não respondeu, que ele era o coordenador da questão do Covid no Brasil, não respondeu. Chegou na mão do Paulo Guedes. Chegou às mãos do ministro da Saúde.
mas, milagrosamente, a Davat consegue adentrar o Ministério da Saúde para vender 400 milhões de doses. Uma empresa inidônea, eram, no caso, estelionatários, isso era um golpe. E mesmo sendo um golpe, e essas pessoas serem pessoas tão rudimentares, elas conseguiram, pela via do tráfico de influência, chegar até o vice-ministro da Saúde, que era o secretário executivo. Por outro lado, quebrou, digamos assim, o mito bolsonarista de que no governo de Bolsonaro não há corrupção. O clássico caso do crime inexistente. A única possibilidade que poderia ter aqui, e nesse ponto o delegado Alessandro tem razão, seria o crime formal de corrupção passiva. Poderia ter havido. E a partir das investigações, pode se identificar, porque nem isso foi provado até agora. Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Não houve ameaça. Em momento algum, a mensagem teve por objetivo desrespeitar o Senado ou os senadores. E nem mesmo a ele se referiu. Como eu expliquei e conversei com o próprio presidente do Senado. Foi um mal entendido da fala do presidente Omar Aziz, ele próprio esclareceu no plenário do Senado, outros senadores e senadoras que estavam presentes também disseram que não houve da fala do presidente Omar Aziz qualquer tipo de atentado à honra das Forças Armadas. O meu problema é com relação aos fatos que me foram expostos enquanto advogada. Fatos esses que me deixaram aterrorizada, para falar a verdade, e eu acho que são cabíveis de investigação. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha um nome: hidroxicloroquina. Já existe aí uma evidência clara de que a hidroxicloroquina, a cloroquina com a azitromicina associada, ela está evoluindo adequadamente e diminuindo aí a carga viral nos pacientes. Todos os pacientes diagnosticados com coronavírus que estão dentro da rede Prevent Senior já estão recebendo o tratamento. E nós temos WhatsApp, nós temos mensagem do diretor dizendo para o corpo clínico: não avise o paciente que você está usando cloroquina, não fale para os familiares que você está usando cloroquina. Com relação aos estudos da Prevent, foram utilizados para justificar tecnicamente a adoção de abordagens baseadas em redução de custo? Sim. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes que usariam aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. A informação que a gente tem é que, pelo telefone, ele já mandava o kit para casa. Que esse kit era composto por 8 itens. E aí os médicos, pelo menos a explicação que me deram, os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente: olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Outra situação que é importante esclarecer é que a Prevent Senior é um plano em que a média faixa etária é de 68 anos. Então, o conjunto de medicamentos, apesar de ser ineficaz, para aquela população ele se tornava letal, potencialmente letal. Uma das minhas filhas recebe um telefonema informando, comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria maior dignidade e conforto e meu óbito ocorreria em poucos dias. Eu seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Felizmente, minha filha não concordou.
você arbitrariamente colocar esses pacientes em tratamento paliativo é você decretar a morte indistintamente e praticar a eutanásia nestes pacientes. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe, de repente, se eu tivesse feito o preventivo. Será que nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? Como Vossa Senhoria recebeu a informação de que a Covid-19 não constou da declaração de óbito da senhora, sua mãe? Eu sou leigo, eu não sei se as pessoas o que tem que botar no atestado de óbito. Quem preencheu o atestado de óbito foi o plantonista. No dia seguinte, existe uma comissão de controle de infecção hospitalar. Essa comissão de controle de infecção hospitalar viu o erro do plantonista. Foi a alteração que fizeram. Nós já chegamos a isso. Eles fizeram isso não só com a mãe do senhor Luciano. Eles fizeram isso com muitas pessoas para ocultar a causa-morte. Eu queria responder que eu não tomei vacina porque eu tenho um índice de anticorpos altíssimo. O senhor se vacinou? Não. Nem vai? Por enquanto, não. Eu estou, em janeiro eu tive contágio com Covid. Perfeito. Eu não sei porque eu não estou surpreso com isso. E o meu médico, ao fazer o exame de sangue e me identificar como imunizado, com alto IgG, ele me deu a opção. Falou, você não precisa vacinar. Se você não quiser, fica com a tua opção, espera as vacinas todos testarem. Os brasileiros, não façam como o senhor Facuri, se vacine. É importante a CPI sempre lembrar isso. O senhor vem aqui nessa comissão e fala que pauta a sua vida observando os princípios da legalidade e da moralidade. Aliás, isso é uma premissa do artigo 37. E eu queria que a Secretaria exibisse 2 manifestações do senhor, por gentileza. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Eu, sinceramente, senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos, o que leva o senhor tem filhos, qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia, equiparando ao crime de racismo. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua, porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho, que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. Rodolfo, eu não fiz acordo. Nem eu, a gente não faz acordo com a vizinha porque tem fatos para isso. É isso, não é acordo. Tem razão, tem razão. Ó.
Acordo, não fiz acordo com isso. Nem não, vocês disseram, olha, o Bomar aceitou, não aceitei. Eu aceito se tem fato. Tem fato, vamos iniciar. Após 6 meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. A Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que não apenas houve omissão dos órgãos oficiais de comunicação no combate aos boatos e à desinformação, como também existiu forte atuação da cúpula do governo, em especial do presidente da República, no fomento à disseminação de fake news, que, pelo que observou essa Comissão Parlamentar de Inquérito, também mata e matou no Brasil muitas pessoas cujas mortes poderiam ter sido evitadas. Manifestamos a nossa discordância quanto às conclusões do relatório final e rechaçamos, em particular, as tentativas de criminalização do presidente da República, contra quem não há comprovação de recebimento de qualquer vantagem devida ou de autoria e materialidade de crimes. Essa CPI, ela é o maior atestado de idoneidade do governo Bolsonaro. O maior escândalo, entre aspas, que foi levantado aqui foi de uma vacina que não foi comprada. Nem R$1 de dinheiro público foi gasto. O presidente da República, de forma metódica, ensaiada, preparada, organizada, utilizando as ferramentas de Estado, fez com que os brasileiros se protegessem menos, acreditassem na fantasia de remédios milagrosos, questionassem e desrespeitassem medidas de contenção básicas que todos os outros países seguiram. Nós não vamos, de maneira nenhuma, em nenhum momento, deixar de cobrar que essas provas contidas com vídeos, com áudios, com imagens, com e-mails, com mensagens, não sejam reconhecidas como crime contra o povo brasileiro, como crime sanitário previsto no Código Penal, no artigo 267 e 268. Essa CPI não apurou fatos, não buscou evidências, escondeu provas, dificultou o acesso dos investigadores parlamentares, protegeu acusados de corrupção no Consórcio Nordeste e nos governos estaduais e, ao final, vamos votar um relatório que é fruto de uma narrativa contra adversários políticos. O relatório do senador Renan, que nós vamos votar até agora, vamos votar daqui a pouco, vamos consagrar o resultado daqui a pouco, vai estarrecer os historiadores e as gerações do futuro. Eles perguntarão como foi possível a produção de tanto horror em larga escala. Eles cobrarão a nossa memória o que foi feito pela nossa geração. Eu estou consciente que caminhamos do lado certo da história, do lado para que o sacrifício dos hoje 605.884 brasileiros não tenha sido em vão. Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello. Marcelo Antônio Queiroga Lopes, ministro da Saúde. Onyx Dornelles Lorenzoni.
ex-ministro da Cidadania e atual ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República. Ernesto Henrique Fraga Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores. Wagner de Campos Rosário, ministro-chefe da Controladoria Geral da República. Antônio Elcio Franco, filho, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Mayra Isabel Correia Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde. Cristiano Alberto Carvalho, representante da Davat no Brasil. Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da Davat no Brasil. Rafael Francisco Carmo Alves, intermediador nas tratativas